pessoal, mais uma vez estamos aqui naquele bate-papo interessante com 3 pilares fundamentais: mentalidade, empreendedorismo e alta performance, ou seja, os 3 pilares que mudam a vida de qualquer pessoa quando realmente busca conhecimento. E hoje estamos ao vivo também no Instagram, junto com esse cara que conversei um pouco com ele e peguei umas dicas ali que vai fazer um fundamento completo para minha próxima prova. O cara é impressionante, o cara ele é empresário, ele dá aula há muito tempo sobre fitness e cara, eu fui conhecer a academia do cara, é fantástica e saber que a aula que o cara dá é com movimentos. Então, seja bem-vindo, Ed. Cara, quero saber um pouco aí da sua trajetória nesse movimento que você já fala, é um movimento, né? É um movimento. Conta um pouco disso daí, meu irmão. Bom, eu tenho 20 anos de formação. A minha formação é educação física, tenho mestrado em ciências da saúde. E aí, dentro desses 20 anos, eu vim desenvolvendo o máximo possível de conhecimento para agregar aquilo que eu venho buscando, que eu até me intitulo, eu falo que eu sou um nômade do movimento. Então, o que tem de movimento, eu tô praticando as diversas estratégias e com isso eu venho condensando uma metodologia própria, na qual eu chamo do movimento natural, que é também o tema do meu livro, né, que eu levo o livro Movimento Terapia, um novo olhar sobre ser fitness, né, que sai dentro dessa cúpula de ter que fazer exercício só dentro de academias, usar máquinas, não, eu saio completamente dessa linha e entendo que o movimento ele é o remédio, ele é a nossa cura. Eu comecei a parte de esportes com 7 anos de idade, nas artes marciais, no judô. E aí com isso, judô, jiu-jitsu, capoeira, krav maga. Então eu tenho uma linha de desenvolvimento pessoal dentro das artes marciais e com isso eu também trouxe para a minha prática profissional, né? Então tem muita filosofia por trás, eu uso muito referência da filosofia oriental, das artes marciais, a própria ancestralidade que a capoeira traz para nós também, e eu acabo que agregando dentro do conceito do meu trabalho. Então você veio totalmente com essa linha do esporte já, desde pequeno, automaticamente, que nem você falou, judô também, né? Judô, comecei no judô. Capoeira, que é automaticamente, é literalmente o corpo, né, sim, cara? Sim, sim. E, cara, me conta um pouco aí, porque assim, naquele bate-papo que a gente teve na academia, eu fiquei olhando, falei, cara, como que é? Porque assim, eu, principalmente, estou acostumado a fazer justamente a musculação, o fortalecimento para mim, corrida, nadar e pedalar e tal. Mas como que funciona esse movimento que você fala, que é movimento com o corpo, não tanto com os aparelhos? Sim. É literalmente o corpo. Porque assim, a linha de trabalho que eu sigo é tudo parte através do corpo. Os equipamentos, eu falo que são acessórios, são implementos de acessórios. Porque você primeiro precisa dominar o seu corpo, né? Então eu estou aqui não para julgar os métodos que existem, eu estou para mostrar aquilo que eu acredito e que eu defendo. Porque eu entendo assim, por exemplo, se a gente vai trabalhar a funcionalidade do nosso corpo, se eu fico preso em uma máquina, eu não consigo fazer essa transferência de funcionalidade para o meu dia a dia. Por exemplo, o ato de correr, né? Vamos pegar um exemplo que fica mais fácil. O ato de correr. Para eu utilizar uma máquina que ela consiga reproduzir quase que perfeitamente o ato de correr, tem que ser uma máquina ultra moderna e não vai ter. E aí a gente vai para os equipamentos convencionais, que trabalha músculos de forma isolada. Quadríceps, trabalha costas, trabalha braço, trabalha posterior de perna. Mas o ato de correr, a transferência, a especificidade de movimento, eu vou ter que correr. Então, assim, para mim os equipamentos eles servem para a gente isolar músculos. Não que eu seja contra, de novo, né? Eu não estou aqui para ir contra nada, eu estou para defender a minha linha de raciocínio. Porque se você, por exemplo, você quer trabalhar o ato da corrida, você fazer um músculo quadríceps de forma isolada, você está isolando a musculatura quadríceps, você não está trazendo a funcionalidade para o corpo. Aí eu preciso utilizar de movimentos livres, porque com isso meu corpo vai se tornar inteligente. Até porque tem outro detalhe, a gente senta na máquina, a gente vai copiar o movimento da máquina, dificilmente você vai fazer o exercício errado. Só que se você se posiciona errado na máquina, você vai continuar fazendo o exercício errado. Sim. Agora, o inverso, por mais que as pessoas falem, se você fizer determinado movimento, você se machuca. Mas quando você faz um movimento de forma livre, que é o movimento natural,
A não ser que você não esteja com uma carga extrema, esteja movimentando somente o seu próprio corpo, o próprio corpo ele cria estratégias para se adaptar e você tecnicamente não fazer lesão. Ele tem um pouco de... Ele tem ou não tem um pouco a ver com o Pilates ou são coisas completamente Não. diferentes? Todas as modalidades que nós temos hoje, cada modalidade ela tem a sua especificidade. O Pilates, né, que trabalha muita parte postural, respiração, né, o próprio Joseph Pilates, quando desenvolveu o Pilates, ele foi para fazer reabilitação das pessoas pós-guerra, né? Ele mesmo foi uma pessoa que se beneficiou e muito do seu próprio método. Prova disso que os equipamentos do Pilates, a base deles foram com cama, de pessoas hospitalizadas, as estratégias de mola e tudo mais. Então, assim, ele tem uma linha de desenvolvimento, uma especificidade. O yoga, ele já vem de uma linha da ancestralidade, que tem toda a estrutura dentro dela. E vamos pegar a capoeira. Às vezes as pessoas falam, mas esse movimento é igual do yoga, esse movimento é igual do Pilates, esse movimento é... Não é que o movimento é igual, é porque as pessoas, eles se desenvolvem uma cultura de prática. Dentro da cultura, ela vai bater o olho, ela vai identificar e vai falar assim, cara, isso me lembra tal coisa. Mas não é que aquele movimento é do yoga, que o movimento é... Não. A vivência do praticante, ele bate o olho e ele identifica, né? Quando eu comecei a trabalhar pesado mesmo, com treinamento funcional, isso em 2007, 2008, praticamente nem se falava de treino funcional no Brasil. Ainda, né? O pessoal associava muito. Mas isso é tipo Pilates, isso é tipo yoga. Por quê? Era o que estava mais próximo. E hoje, em contrapartida, a gente trabalha com cross-training, que técnicas usa barras livres, kettlebell. Aí as pessoas falam, isso é crossfit. Não é que é crossfit. A marca crossfit, ela utilizou de diversos métodos para criar a marca crossfit. Então as pessoas associam determinados movimentos e falam que é crossfit. Hoje a quantidade de academias hoje de cross-training aumentou muito. Sim. E o pessoal ainda tem aquela questão, que é justamente crossfit, do pessoal pegar pneu e rodar, sair fazendo aqueles, né? Então, ou seja, existe uma variação muito grande do que é funcional, do que é crossfit, do que é pilates. E é isso que justamente que quando eu estava falando para você, porque foi justamente isso, falei, é o corpo, sim, é o movimento do sim, corpo que vai fazer a diferença, né, cara? Uhum. E não sei se isso daí vai fazer essa questão, mas a pessoa quando tem muito tempo parada, até soltar aquela musculatura, ela vai sentir dor. Tem dois caminhos, né? Tem a pessoa que ela é totalmente inativa, não teve a vivência, e tem a pessoa que já teve a vivência e está meio que sedentária no momento. Então, o corpo daquele que já foi praticante, ele consegue responder o estímulo mais rápido do que o que nunca foi praticante. Até porque é questões neurais, né, das ativações, mas quando começa a fazer a prática, é inevitável a dor. Porém, é uma coisa que eu sempre falo, isso a gente consegue controlar. Né? Então, eu consigo pegar uma pessoa e falar assim, cara, você vai ficar com uma dorzinha tardia. Ou, cara, eu vou te destruir que amanhã você não vai conseguir nem sair da cama. Sim. Então, isso eu sempre falo pra galera, isso é uma responsabilidade do profissional que está conduzindo. Porque o aluno, por mais que ele seja experiente, inexperiente, atleta de alto nível, ele tem o conhecimento dele. Agora, o profissional que estuda para fazer essa dosagem. Né? Então, tudo isso a gente leva em consideração. Agora, a questão da dor tardia, isso é inevitável, principalmente quando você está um tempo sem treinar e começa a treinar novamente, porque aí tem ruptura de fibras, tem acúmulo de ácido lático que o corpo desacostumou a remover. Então, aquela dorzinha pós-treino, isso acontece. Falar que não vai doer é quase que impossível. Eu acho que assim, que tipo de dor que você quer ter? Sim. Você quer ter uma dor de ruptura do seu músculo para você ter uma saúde melhor? Ou você quer ter uma dor que você não sabe o que essa dor ocasionou e você está numa cadeira de roda, vamos colocar pior cenário, né? Mas você está com uma dor muscular porque você não se exercitou. Sim. Eu acho que assim, a gente trabalha, eu gosto muito dessa questão, que a gente trouxe até aqui o Dr. Marcelo, triatleta, empresário e tudo mais, a gente falou, eu até fiz a pergunta para ele, falei, cara, o corpo aguenta? Ele falou, Júlio, o corpo treinado, ele aguenta. Sim. Ele foi preparado para isso. E a gente, durante muito tempo, nós fomos, eu falo isso para mim, falo para muitas pessoas, nós fomos educados a não se exercite muito porque o seu corpo não foi treinado para isso. Pô, vamos pegar a época das cavernas, cara. Uhum. Não tinha isso daí não, a gente é de ancestrais que os caras saíram para caçar e tudo mais.
Então, ou seja, o corpo foi feito para ter movimento, o corpo foi feito para ser estimulado, assim como o cérebro. A gente foi criado para isso, então a gente tem que estar nesse movimento muito forte. Eu até brinco muito com o pessoal e falo, cara, tá muito tranquilo, sobe um pouquinho o nível da régua, cria um desconforto para você chegar. Porque senão, daqui a pouco, aquela massa de músculo que você criou vai começar a criar gordura. Sim. Vai para cima. O corpo humano, cara, ele é incrível, porque o ser humano ele é capaz de correr. Ele não corre como um guepardo, mas ele corre. Ele escala árvore, não como um macaco, mas escala. Ele nada não como um golfinho, um tubarão, mas nada. Né? Até voar, o ser humano já desenvolveu estratégias para voar. Ele é multifuncional, né? O ser humano ele é multifuncional. Agora tem alguns animais que, óbvios, que determinadas limitações, mas o ser humano ele consegue fazer de tudo um pouco. É adaptativo. Né? Então ele é adaptativo nesse sentido. E aí, de novo, né? Quando você coloca o seu corpo para ser estimulado de diversas formas, ele responde ao mesmo tempo e quando ele está parado, ele vai responder também. Porque qual que é a função de todo ser vivo? Né? Falando de biologia, não especificamente ser humano, da biologia, né? Do ser vivo. É nascer e fazer a manutenção da sua espécie, ponto final. Nasceu e garantir a sobrevivência da sua espécie. Então, o ser humano também não foge disso. E é por isso que começar a fazer exercício físico é chato, é ruim, a pessoa demora para pegar no tranco, porque a função do ser humano é acordar, comer, reproduzir e dormir. É essa que é a biologia nossa. Essa é a função biológica nossa. Agora, o exercício, quando a gente coloca o exercício físico pensando de forma biológica, ele é um estresse para o nosso corpo. E é através desse estresse que o nosso corpo responde melhor. E aí, de novo, qual é o nível desse estresse que a gente está colocando no corpo que é a hora de dosar? Então, às vezes eu pego pessoas aí que começou a fazer academia, a pessoa ficou, sei lá, 20 anos sem fazer nada. Não, quando eu era jovem, eu fazia isso, fazia aquilo, eu falava, pô, mas tudo bem, você está 20, 30 anos sem prática e você não, seu corpo, só a fisiologia não é mais aquela de 20, 30 anos atrás. Então, a gente tem que começar com doses homeopáticas, gradativamente, 5, 10, 15, 20 minutos. E aí tem pessoas que, poxa, eu treinei, sei lá, engordei 20 quilos e estou 1 ano sem fazer nada, e aí se matricula na academia uma semana, vai. o cara quer resolver a vida dele que ficou 20 anos engordando. E aí por que a pessoa desiste? Justamente por isso. Porque ela colocou o seu corpo num estresse tão grande que não teve tempo do corpo se recuperar, e aí vem de novo, né, toda aquela cascata de informação, o corpo humano ele quer, né, não quer se gastar, quer preservar energia. Aí a pessoa fala, não dá mais certo, não dá mais certo. Então eu falo, cara, tudo que você vai começar são doses homeopáticas. A partir do momento que você vai se adaptando, você vai criando um ritmo, vai fazendo do exercício físico se tornar hábito na sua vida, assim como você tem um momento para comer, para dormir, e o exercício físico entrou na sua vida desse jeito que um dia que você fica 30 minutos sem fazer nada, você, nossa, parece que está faltando alguma coisa, cara, acho que eu vou sair para caminhar. Aí você começa a subir a régua, né? Porque as pessoas ficam muito tempo paradas e aí quer tirar o atraso ali em 1 mês, cara. Não é assim que funciona, é um processo. O corpo precisa de pelo menos 30 dias para acordar, 90 dias para ter respostas fisiológicas em questão de realmente de condicionamento físico, emagrecer. Então tem gente que está em busca do projeto verão aí de 21 dias, 30 dias. Que acha que vai funcionar. Às vezes até funciona, mas e depois, cara? E depois? Cara, eu não vi ninguém conseguir fazer uma situação. Em 21 dias eu vou te dar aquele corpo que você... Cara, desculpa, isso é... Então, mas... Né, olha o nível de estresse que você põe o corpo. O corpo responde, mas e depois? Qual que é a continuidade que você vai dar nisso? Eu senti um impacto desse muito grande. 2024 foi um ano de muito treinamento meu. Cara, eu fiz Ultraman e fiz o Fodax em dezembro. Então, o meu ano de 2024 foi extremamente de provas, competição, empresa e tudo mais. E aí eu falei, agora eu vou dar um descanso pro meu corpo. Porque, cara, eu treinava de manhã, de tarde, de noite, 2, 3 treinos por dia. Aí eu cheguei e falei assim, não, 2025 eu vou diminuir. Até aparecer essa prova aí que eu entrei agora, né? Mas, cara, quando eu entrei no primeiro mês de treino, eu entrei com a minha cabeça de 2024.
Pô, meu técnico foi lá, passou um treino pra mim de 10 quilômetros. Pô, 10 quilômetros pra mim, 10 quilômetros, bem de véia. Pra quem já tava correndo demais, né? Cara, eu penei pra fazer os 10 quilômetros. Então. Porque assim, o meu corpo, em 2, 3 meses de stand-by, ele perdeu todo aquele efeito do ano inteiro de 2024. E aí, que nem você falou, o cara com 20 anos, parado, ele quer ter um resultado em 15, 20 dias. Não vai ter. Não tem A como. memória muscular, a memória tudo, ela não vai lembrar. Você tem que trabalhar muito para poder falar, opa, tô voltando. Eu acho que é para tudo na vida é feito assim. Mas as pessoas se confundem, que é o resultado rápido. Né? E o corpo humano também ele é bem ingrato, cara, porque assim, você pode estar lá 10 anos na sua vida praticando, aí você vai e fala assim, cara, vou tirar 90 dias ali sabático, velho. Um mês o corpo já começa a declinar, 90 dias você está praticamente nível de sedentário. Se literalmente, né, você meteu o pé na jaca mesmo, falar assim, cara, eu não vou fazer mais nada durante 90 dias. A hora que, quando você vai voltar, ele vai responder mais rápido, perde uma pessoa que nunca treinou. Mas o seu patamar de condicionamento, você está inativo. Só para você ter ideia, esses 3 meses que eu fiquei parado, o que aconteceu? Uma coisa que eu não mudei. Eu parei de treinar intensamente, né? Mas eu não me alimentei da mesma forma que eu tinha parado de treinar. Eu estava comendo como da mesma forma que eu estava treinando, porque, você come demais, é muita caloria, Sim. porque para gastar tanto é muita caloria. Mas, eu voltei para quase 80 quilos. Antes eu falei, 80 quilos? Quando eu fui na minha nutricionista, eu falei, caraca, 80? Vou ter que derrubar tudo isso para 72 de novo. Aí eu falei, será que vale o trabalho? Se engorda, volta, engorda? Eu falei, não, eu tenho que modular isso de forma diferente. Porque senão o corpo não aguenta. Não, porque você estava num ritmo ali de gasto calórico alto e a alimentação estava suprindo o gasto calórico. Aí você tirou o gasto calórico, a alimentação continuou. Né? Por isso que a gente vê vários atletas aí que o cara, né, aposentou e engorda 20, 30 quilos. Por quê? Se ele não faz uma reeducação, né, alimentar nesse processo de até antes de se aposentar, ele já tem que começar, cara, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos eu vou parar. Já tem que começar com esse processo para também não ter o choque muito grande. E aí, quando aposentar, o corpo já está mais ou menos acostumado no ritmo que já está baixando a bola. Mas não, muitos atletas, tá hoje, ele para e aí o metabolismo fica confuso. Eu trabalhei com atleta olímpica, né, a Júlia Vasconcelos, ela é representante da Taekwondo no Rio 2016. Eu trabalhei com ela durante 7 anos. Só que o período todo dela foi ali na faixa de 70, 72 quilos, a categoria dela. Só que quando a gente foi para as Olimpíadas, a única vaga que tinha era de 57 quilos. Caraca! Então você imagina o tamanho do corte que a gente fez com ela. Porém, a gente já sabia que levaria próximo de 2 anos para ela fazer a pré-seletiva. Então a gente já foi preparando ela para quando ela chegasse com 57 quilos, o impacto não fosse tão grande. Ela chegou com 57, mantendo a mesma força, a mesma explosão quando a gente estava com 70 quilos. Difícil, né? Porque assim, automaticamente é muito peso que você perde. Só que em contrapartida, acabou tudo, o corpo dela pediu para voltar o peso novamente, né? Hoje ela deve estar indo abaixo de 74, 76 ou às vezes até mais, porque ela não compete mais, né, a nível profissional. Mas para você ver como que é o impacto. E nós treinávamos também, comigo era 2 vezes no dia, comigo, fazendo a preparação física. Fora a parte técnica, o pilates, a parte de coaching. Toda quinta-feira, gelo, crioterapia para recuperar. Então, tem uma outra coisa que a gente fala também, né? As pessoas assim que às vezes falam, atleta. Cara, uma vida de atleta, o atleta profissional, não o profissional atleta, né? O atleta profissional não é saudável. O estresse para o corpo ele é muito grande, é muito rígido. Então, você pode pegar a referência do atleta, mas o atleta profissional ele não é saudável. Hoje a tecnologia ela tem vindo, né, auxiliar, a ciência tem evoluído bastante, mas se a gente não controlar o máximo possível a fisiologia desse atleta e principalmente o lado emocional dele, o risco de lesão é muito maior de uma pessoa que faz as práticas rotineiras da vida dela. Por que isso? Né? Porque o nível de estresse ele é muito alto para o atleta, a cobrança é muito alta. Porque, como de novo, né? Eu estava com uma atleta olímpica, comigo era 2 vezes por dia que ela treinava. E treinava de forma intensa e a gente
fazia o máximo possível para controlar. Agora, quando você pega uma pessoa que vai fazer uma prática rotineira, né, para manter a qualidade de vida, manter o seu bem-estar, é 1 hora no máximo ali, mas a gente consegue fazer uma dosagem de treinamento. E aí é de novo o que eu falo. Qual que vai ser o volume e a intensidade desse trabalho que a gente vai fazer com esse aluno, né? A gente não está falando de atleta, com esse aluno. Para que esse aluno ele tenha vida, né? O atleta profissional, ele vive para isso. Agora, Sim. o profissional que é atleta, eu tenho que entender que ele tem uma vida depois do treino dele. Total. Né? Você está sendo prova disso, né? Você está vendo aí, né? Vive isso, né? Essa vivência que você tem aí de, pô, tem que treinar, daqui a pouco eu já tenho que pensar na minha empresa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, como que a gente dosa isso? Aí é que está o segredo. Aí eu vou ser um profissional atleta ou eu vou ser um atleta profissional? É. Então, tem essas duas vertentes que a gente tem que avaliar também. Essa questão que você falou assim, e vem uma outra situação que eu acho que ela é muito importante, hoje. Hoje, para mim, ele foi um dia extremamente corrido. Uhum. Ele foi assim, a quantidade de reunião que tive, literalmente eu não parei nem no escritório, a quantidade de reunião. E eu cheguei por volta de umas 5 horas, minha mulher olhou e falou assim, você não está cansado? Eu falei assim, não, por incrível que pareça, eu estou tranquilo. Aí a gente tinha que vir para gravar, ela falou assim, onde você vai? Eu falei, não, tem gravação hoje e tal. Aí ela falou assim, nossa, você tá bem, né? Eu falei, tô. E aí eu comecei a fazer uma análise, falei, cara, se eu não estivesse treinando, se eu não estivesse dormindo bem, se eu não estivesse me alimentando bem, 4 horas, 5 horas da tarde, eu estaria empacotado, dormindo. Sim. Porque assim, é um exercício, atividade física. Aí você trabalha a semana inteira, você não se exercita, chega sábado, domingo, o que você quer fazer? Você quer colocar o corpo para descansar ou de repente você vai querer fazer coisa que aí lá na segunda-feira o seu corpo não está preparado para o trabalho de novo. Eu trabalho com muitos empresários, né, muito profissional liberal aí, advogados, médicos, enfim. E uma coisa que eu sempre falo para eles, cara, eu falo assim, ó, o novo luxo não é você ostentar, não é você, entendeu? O novo luxo, cara, é sua saúde. Nenhuma empresa, ela se mantém em pé se o responsável, o CEO, o diretor, o que seja, não estiver saudável. Porque é igual você está falando aí. Cara, imagina, eu tenho o dia todo de reunião, tenho isso, tenho aquilo, aí eu não me alimento, não tomo água, o estresse, aí isso começa a refletir no meu relacionamento com os colaboradores, no meu relacionamento com os meus parceiros, no meu relacionamento de como eu estou vendo a minha empresa. Então engana-se o cara que fala assim, não, eu sou workaholic, eu sou, né, sou isso, doente. sou aquilo. Tá doente, tá cara. Doente. Aí cai no que você falou. Chega o final de semana, o que a pessoa vai querer fazer? Cara, eu vou me dar o luxo agora de ficar relaxado. Mas qual que é o relaxado? Encher a cara de álcool, comer tudo errado, né? Encher a cara de carboidrato, porque tem essa também. À medida que o seu nível de cortisol ele começa a elevar e você não consegue controlar ele, a tendência sua é querer comer mais doce, querer mais cortisol, mais dopamina e aí o corpo do indivíduo ali começa a se tornar uma bomba relógio. Sim. E aí ele vai e fala assim, não, exercício, eu não quero, né? Eu tenho pessoa que fala assim, não quero ficar trincado, eu não quero... Cara, mas eu não estou falando de exercício para estética, eu estou falando de exercício para te transformar de dentro para fora. E a pessoa não entende isso. E, Né? e detalhe, você falou numa coisa, e de repente, até o Marcelo falou isso, tem pacientes que foram com ele que não fazia caminhada, não conseguia estender uma roupa no varal. Imagina. Depois você vai colocando, vamos colocar um processo, vamos colocar alguma questão, depois você vê a pessoa se movimentando, você fala, cara, isso é vida. Sim. Isso é você ter disposição de você levantar de manhã, poder fazer uma caminhada. Então, qual é o prazer da sua vida perante o seu corpo? Então, ou seja, o seu corpo, eu falo muito, seu corpo, sua mente, cara, são suas maiores riquezas. Sim. Não é a porcaria do carro que você tem, não é o status que você tem, porque tudo isso daí pode ser passageiro. Você tá falando de carro, eu tô lembrando. Eu tinha um aluno, cara, que ele não treina mais comigo, que eu demiti ele. Literalmente eu demiti ele, né? Você demitiu o aluno. Eu demiti o aluno. Porque o que acontece? É o perfil da pessoa, aquele problema de coluna, né? Vem com histórico de hérnia de disco, fez uma pancada de tratamento e via treinar comigo. Aí tem as atividades específicas que a gente precisa fazer para fortalecer. Não é só fortalecer a região da hérnia, precisa fortalecer glúteo, posterior de perna, alongar, né, iliopsoas e tudo mais. E todo o exercício que ia fazer, o cara reclamava, aí reclamava com a minha equipe. Aí quando eu estava junto, ficava fazendo exercício pela metade.
e fazia, era, sei lá, tipo, era 15, fazia 7, era para fazer o movimento completo, não fazia. E aí você tá falando esse lance do carro, eu lembrei dessa história dele. Que ele foi comprou uma BM, aí ele falou assim, cara, que porcaria de carro, velho. Eu vou entrar no carro, sinto dor nas costas, eu vou descer, eu sinto dor nas costas, eu vou entrar no carro, entro no carro, fico com dor. Eu falei, mas os exercícios que a gente precisa estar fazendo, você não tá fazendo? Faz tudo pela metade. E aí o problema é o carro? Não, vou vender o carro e não sei o quê, porque é uma porcaria. Eu falo, tá vendo? Ao invés do ser humano ele querer se adaptar, não, quer dizer, não é ele se adaptar, né? Mas ele fortalecer o seu corpo para estar preparado para qualquer inesperado, não. Ele quer que o mundo se adapte a ele. E aí chegou um momento, eu falei, amigão, obrigado, cara, mas não dá pra gente trabalhar desse jeito. Né? E aí, infelizmente, assim, eu não consigo ser... porque o trabalho nosso é uma parceria, é o meu lado e o seu lado, é parceiro, cara, vamos fazer junto, vamos construir. Agora, a gente estuda, né, todo tempo estuda, aí passa o exercício pro cara, o cara quer fazer do jeito dele. Eu falei, desculpa, mas fica difícil. Me perguntaram outro dia, só para você entender esse lance, por que outro impacto? É o impacto que você gera na vida das pessoas, né? E aí eu quero chegar num tema onde você estava falando, que é a Juliette, né? Uhum. Que parece que você foi fazer. Conta essa história, cara, que eu acho que assim, eu sou motivado por esse tipo de história. Uhum. A pessoa que tem menos condição, ela mostra para as outras pessoas que é possível, cara. Esses tipos de história, cara, que me... Eu falo, cara, da onde que essas pessoas tiram essa ideia, cara? Me conta um pouco. E você fez esse processo junto com ela, né? Na verdade, assim, eu trabalho com deficientes físicos desde 2007, 2008, né? Eu trabalho com deficiente físico e diversas deficiências. A Ju, né, a Juliana, eu conheci a história dela por dentro desse trabalho que eu faço com deficientes físicos. Foi um rapaz que trabalhava comigo, ele falou, ó, eles são montanhistas e ela teve um câncer que afetou a parte motora dela. E aí foi quando eu os conheci e ofereci para eu fazer o trabalho para auxiliar no processo de recuperação dela. E aí no meio do caminho, isso tem 2018 mais ou menos, quando a gente começou, eu comecei, ela estava na fase de tratamento ainda do câncer e hoje, né, já não precisa mais do tratamento. E aí nesse meio caminho eu entendi que eles eram montanhistas, né, a vida deles era montanhismo, e ela teve o câncer quando ela ficou grávida, e aí teve que esperar 7 meses para o filho nascer para poder começar a tratar. E resumido, né, que a história é muito linda a história deles, mas resumindo, aí ela teve o câncer que afetou a parte motora dela. Cognitivo dela 100%, mas afetou a parte motora. Ela não consegue ficar em pé assim, sozinha, sem a gente estar apoiando e equilibrando. Hoje ela está muito melhor de quando a gente começou a fazer o trabalho. E aí dentro de toda a história do montanhismo, o Guilherme, que é engenheiro, ele criou uma cadeira para transportar ela para as montanhas. É uma cadeira de uma roda só, são 4 pessoas que carrega. Né? E aí essa cadeira virou um projeto de vida deles também. Então eles vão em determinados locais que tem trilha, faz uma palestra ou eles dão uma cadeira deles para o local. E aí, né, de todo esse caminho, o ano passado, um dos grandes sonhos da Ju, quando ela não teve o problema de saúde, era subir o Monte Roraima. E aí a gente foi e fez o documentário, né? Foram 10 dias que a gente foi e subiu o Monte Roraima com ela. Na cadeira, que o Guilherme refez a estrutura da cadeira, fez mais forte e tudo mais, e a gente foi com ela. É uma cadeira que tem no caso lá para o Monte Roraima foram 2 rodas, mas teve um momento que a gente teve que tirar uma roda para ficar mais fácil para carregar, e 2 pessoas na frente, 2 pessoas atrás, para equilibrar, para transportar e a Ju sentada. E tem lugar no Monte Roraima que a cadeira não ia subir. Não subiu. Aí os indígenas colocaram ela nas costas e subiram com ela nas costas, cara. Que isso. Eles e têm você falou que fizeram um documentário disso. Foi o documentário. A gente fez o documentário, agora dia 17 de julho, estreia no canal Off. São 3 minisséries que saiu, né? Caraca. Nessa história toda. Misa, tem um corte, alguma coisa disso daí também, não tem? Vê aí se consegue depois. Porque, cara, quando você me falou disso daí, eu falo, cara, como que pode, ó, o cara que senta no carro e fala que o problema é o carro? E a pessoa tá ali, né? Entendeu? E assim, cara, uma outra coisa também que todo mundo falava, né? Todo mundo falava assim, cara, você vai ser uma pessoa antes e uma pessoa depois do Monte Roraima, né? Porque tem uma energia lá que
Assim, Falou não isso tem... pra você ou falou isso pra ela? Todo mundo, né? A gente chegava e a galera falava, cara, né, o pessoal da equipe tava, e os que já tava acostumado a subir, eles falam assim, ó, você vai ser uma pessoa antes e uma pessoa depois. Uma pessoa antes, ó, tá aí, ó. Tem áudio, Misa? Consegue jogar no Essa é áudio? quando a gente chegou em cima lá, né? Esse aí foi o momento que a gente chegou em cima. Aí a cadeira aí, ó. Aí esse é o treino que eu tava fazendo com ela, tava preparando ela pra subir. Quem acha que um cadeirante pode subir lá? Eu vou mostrar que é possível sim. E aonde ela quiser ir, eu vou continuar levando. Queria ver como era lá em cima do Roraima. A gente sempre quer subir as 10 maiores montanhas do Brasil. Eu quero ir lá e tentar. Nem que seja para eu ir lá e provar e falar, realmente não dá. Mas aí eu vou voltar e vou pensar em algum outro formato também de fazer aquilo acontecer. Pô, cara, que louco, Cara, cara. é. Eu fico... Eu vejo toda hora, já vem aquela emoção, cara, de quando a gente chegou lá, porque é Foram assim, quantos dias fantástico. vocês fizeram isso, cara? São 10 dias no total, né? E de volta, mais ou menos, assim. É que a gente tem, são 7 dias, né? Porque vocês tiveram que ir, vocês tiveram que voltar. A gente foi, ficou um dia em Boa Vista, aí depois vai pra Venezuela, aí de lá a gente ficou em Santa Maria, aí de Santa Maria pega o Jeep e vai pro Monte Roraima. Cara, eu acho isso muito, muito louco. E aí a Porque, gente assim, vai acampando, né? Vai um dia, anda, acampa, vai outro dia, acampa, aí quando a gente sobe um monte, a gente ficou 2 dias e meio, mais ou menos, ó, lá em cima. Nossa, cara, é isso que eu falo. É o movimento, é o desejo de viver. Então, aí, cara, você falou um negócio que daí bate em cima do que eu falo. Movimento, velho. Meu, aí a gente pega os indígenas, tudo bem que é a vida dos caras, mas você vê o cara colocar um outro ser humano nas costas, velho, e subir aqueles morros ali como tivesse andando na rua. Andando na rua. E aí, de novo, ali não tem equipamento, cara, não tem musculação, velho. É movimento. É movimento, é o corpo trabalhando, se adaptando para aquele ambiente. Eu, no final, a gente veio quase pelado, porque dei bota para um, camisa para outro, blusa para outro. Os caras subiam de chinelo, velho. Subindo um monte de Roraima de chinelo. Entendeu? Então, assim, é o lance do movimento. daquilo? Cara, eu sou ruim de número, mas dá 3.000 e De uns altimetria. quebradinhos, assim, é. Eu sou ruim pra marcar E esses vocês números, subiram assim. com ela. A gente subiu com cadeira ela. e tudo, cara. E E tem o parte propósito que final- tem parte que é escalando mesmo, né? Assim, não é uma escalada de uma montanha, mas tem parte que é 4 apoios. De novo, o lance da importância do movimento. E assim, eu trabalho, né? O meu trabalho, eu tenho uma formação do Animal Flow, que o Animal Flow é o treinamento em quadrupedia. Então a galera bate o olho e fala, fica imitando bicho, fica fazendo... Como que é essa história? Né? Porque assim, os movimentos do Animal Flow, você tá em 4 apoios de frente ou tá de costas. Nem tanto que apareceu a Ju treinando ali. Porque o que é, cara? O ser humano, quando ele nasce, a gente primeiro começa a movimentar a cabeça, movimentar a coluna. Você imagina, é igual um peixe, cara, o ser humano. Ele vai se desenvolvendo ali. Para depois a gente começar a fazer o quê? Rastejar, né, que se assemelha aos répteis. Para depois andar em quadrupedia, que se assemelha aos animais de 4 apoios. Para depois a gente sentar, que se assemelha aos símios, né, os macacos. Para depois a gente começar a se pendurar, por último, para andar. Então, assim, eu não posso falhar em nenhuma fase dessa, porque, por exemplo, se eu pego uma criança e acelero o processo de desenvolvimento motor dessa criança, ela vai sentir esse impacto lá na frente, se eu acelerei esse processo. A Ju, o que eu fiz? O problema dela afetou a parte motora. Cara, então vamos resgatar tudo que está ali no seu cérebro, ali, está ali no seu corpo. Então vamos voltar, vamos te trazer para ser bebê de novo, vamos deitar, vamos rolar, vamos flexionar o seu corpo, vamos fazer quadrupedia, para depois a gente começar e depois a gente querer andar. Então eu preciso estimular o corpo dela de novo. No método do Animal Flow é muito trabalho de quadrupedia, né? De mão no chão, 4 apoios, eu estou de frente, estou de lado, estou de costas. E aí a galera que é muito crítico, né? Que é o fitness tradicional e é muito crítico em termos de movimentos que saem fora da caixa, o cara,
fica imitando o bicho, fica fazendo, né, Não tem noção macaquice. nenhuma. Só que, cara, o tanto que isso fez diferença pra mim lá em Roraima, eu cheguei falando pra todo mundo, eu falei, entre aspas, essa preparação física que eu fiz a minha vida toda, coloquei a prova lá. É aí que faz a diferença, que a pessoa não entende o processo do que acontece. Então, ou seja, é uma base de cada coisa Sim. que vai te dar um resultado ali na frente. Sim, é a soma, né, cara? A Então, soma. quanto mais informação motora você dá pro seu corpo, é melhor. Por isso que eu tava te falando, cara, eu admiro quem é do triatlo, porque você pega as bases ali, né, corrida, pedal, nadar, né? Então, você consegue atingir um grau de habilidades motoras ali, cíclicas, que é a base do ser humano. Então, você consegue desenvolver. Essa semana mesmo, tava uma aluna perguntando pra mim que esporte que ela colocava a filha dela. Porque normalmente mulher quer colocar a criança no balé e homem quer colocar o menino no futebol. É. Aí eu falei com ela, falei pra ela perguntar pro marido dela, porque o marido dela, ele também tá fazendo um trabalho com a gente que ele tá com hérnia de disco e hoje o cara é outra pessoa. Aí eu pergunto pra ele aí ele põe no circo. Aí eu falei, tá vendo? Ó, como é que ele já entende a nossa filosofia? Porque o circo você vai subir, você vai pular, você vai escalar, você vai rolar, você vai rastejar, você vai fazer diversas habilidades motoras que são fundamentais para o ser humano. E infelizmente hoje, com essa tecnologia e essas violências, eu trabalho com criança, cara, de todas as faixas etárias também. A gente pega criança de 7 anos de idade, 5 anos de idade, que a criança não sabe deitar no chão sozinha, cara. Ela não sabe fazer atividade no chão de rolar. Eu tenho um filho de 8 e tenho um de 2. O meu filho de 2 anos, a habilidade motora dele está muito mais evoluída do que muitas crianças que a gente trabalha, que a criança tem 5, 6 anos de idade. Né? Você faz esse movimento. Os estímulos, né? Eu estou estimulando o tempo todo. Então, assim, infelizmente a gente perde. E quando se torna adulto, é pior. Aí eu falo assim, o adulto quando cresce ele fica bobo. Porque você não pode sentar no chão, né? Você não pode sentar no chão, você não pode deitar, você não pode rolar no chão. Sentar não levanta. Né? Quantas pessoas que eu pego aí, a pessoa fala, eu tô com o quadril travado, eu tô com dor nas costas. Eu falo, cara, em vez de ficar na cadeira, senta no chão. Ah, mas não consigo sentar, eu não levanto mais. Eu falo, mas como não, se você, quando era criança, fazia isso? Ah, mas quando eu era criança, né? Aí tem sempre isso, né? Quando eu era... Eu falo, não, mas a habilidade funcional do ser humano a gente não pode perder, cara, que são as habilidades básicas. Eu tenho uma meta, eu coloquei isso como uma meta de vida. Eu estou chegando aos 49 eu tenho um histórico. Uhum. Eu não sei até quando eu vou. Eu brinco da filosofia, né? Então eu aproveito cada momento da vida Claro. para curtir aquilo que eu quero. Mas eu coloquei, assim, se eu tiver mais, vamos imaginar, 30 anos, eu quero com 30 anos, eu quero ser aquele tipo de cara que vai chegar no final e vai falar assim, puta, o cara com 30 anos acabou de cruzar uma maratona, velho. Eu não sei se vai ser isso que vai acontecer. No meu pensamento, na minha ideia, no meu desejo, sim. Mas o restante não combina comigo. O que combina comigo no momento que eu posso controlar a minha saúde dentro da atividade física, dentro da alimentação. Isso eu consigo controlar. O restante, não. O que vai acontecer. Então, cara, quando eu vejo... Esses dias atrás, eu estava na academia, um senhor olhou para minha cara e falou assim, foi você que me cumprimentou esses dias, né? Eu falei, foi. Ele falou, cara, eu estava sem óculos, eu não te reconheci, né? Eu vi você correndo, parabéns, tal. É você aqueles doidos que eu vejo no Instagram, né? Aí eu falei assim, não, eu não sou, eu sou esse cara aqui. Mas eu quero ser doido quando eu estiver com você, com o senhor. 76 anos correndo bem, correndo ativo. Sim. Eu falei, isso é meu sonho, é meu desejo, né? Porque é essa situação, então ele não para, cara. Então... Pô, tô falando de uma pessoa de 76 anos, extremamente ativo. Você vai ver pessoas aí com 50, tô daqui a pouco nessa casa já, pô. Entendeu? 60 anos o cara fala, pô, eu não consigo. Cara, por que você não consegue? Que nem você mesmo disse, conseguia lá. Vamos fazer uma adaptação, vamos fazer essa movimentação, que você vai conseguir. Você vai ter uma saúde para aquilo. O que você quer? Qual que é o seu objetivo? E hoje, que nem você falou, hoje o luxo das pessoas vai ser a saúde. Não vai ser ostentar a casa, o carro, isso, aquilo. Até porque, assim, tá acontecendo também uma migração, né? As pessoas, eles têm procurado mais, né? Fazer trilha, entrar em contato com a natureza e tudo mais. Como é que você vai curtir isso aí, cara? Como é que vai curtir? Vai ter saúde. Você não tem saúde.
Aí não adianta. Aquela velha frase, né? O dinheiro que você economiza hoje, você vai precisar usar amanhã para cuidar da sua saúde. Então você fica só pensando nisso e deixa a saúde para depois, amanhã depois você vai precisar cuidar e ponto final. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E o mal do brasileiro, né, eu não digo todos, mas na grande maioria, é entender que o exercício físico é luxo no sentido de que eu não preciso de exercício, eu não quero estar com o corpo assim, eu não quero estar bombado, eu não quero estar trincado. Cara, mas a gente não está falando de espelho. A gente não está falando de espelho. Né? Depois da pandemia, o índice de pessoas de nível de ansiedade, de estresse, está explodindo. Demais. Explodindo. E aí a pessoa fala, cara, eu vou no médico, vou procurar remédio. E aí, né, dependendo do médico, ele vai passar o remédio. Mas qual que é o acompanhamento? Vai fazer uma caminhada? Vai fazer um exercício? Sempre isso. Não tem como fugir, porque o remédio ele é paliativo. Agora, o exercício físico ele é cumulativo. Né? De novo, o movimento cura. O movimento é um remédio. Porque não adianta eu ficar pensando só em remédio e esquecer do corpo. Porque o corpo ele precisa colocar em movimento. A pessoa não consegue tomar 2 litros de água por dia. É impressionante isso, 2 litros de água, que é o básico que o corpo precisa, porque nós somos 70% água, né? Sim. Ela não consegue. Então, ou seja, às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça por falta de água, às vezes a pessoa está irritada por falta de água. Não, eu tenho essa frase comigo, às vezes minha esposa fala, tô com dor de cabeça, eu já tomou água? Tomou água? Já tomou água? É o básico, cara, não tem como. Não tem como fugir. Entendeu? Então, assim, né, o cuidado com o corpo, ele deve ser primordial. É uma coisa que eu falo pra galera. Eu falo, cara, para cuidar do seu corpo, você tem que ser egoísta. No sentido de que o horário de você treinar, o horário de você alimentar, o horário de você dormir, ele é inegociável. Então, o seu treino tem que ser, né, religioso, o horário de você comer, coma certo, tem que ser rigoroso. O horário de dormir tem que ser rigoroso. Não deixar isso para ser segundo plano. Porque se você deixar para cuidar da saúde em segundo plano, muitas vezes isso pode ser tarde. Você falou uma coisa que já eu me lembrei do Nuno Cobra, né? Semente da Vitória, que é o livro dele. A gente estava até falando. Qual foi a mensagem que o Nuno Cobra falou para você? Corpos frágeis não sustentam espíritos fortes. É bem basicamente isso. Entendeu? Porque senão não vai acontecer, cara. E tem que seguir isso daí. Mudando, mas no mesmo contexto, o que o esporte fez com o Éden empresário? Ou foi o Éden esportista que se tornou o empresário? Qual foi a jogada dessa parada? Quando eu comecei a faculdade, eu sempre fui o cara assim, né? Eu trabalhei com tudo, cara. Eu já fui tapeceiro, trabalhei em hortifruti, eu trabalhei como ourives, trabalhei como frentista, né? Então eu tenho... Um leque grande. Tem um leque grande. Eu brinco que de fome eu não passo, né, cara? De fome eu não passo. E eu sempre fui no sentido do cara ambicioso. Quando eu trabalhava em tapeçaria, com 12 anos de idade, eu falava, putz, eu vou ter minha tapeçaria. Quando eu trabalhava em posto, cara, eu vou ter meu posto de gasolina. Quando eu trabalhava como ourives, eu falei, cara, eu vou fazer curso de joalheiro. Você já pensava em ser empresário, então? Eu sempre tive isso, porque ideia. O meu pai, ele trabalhou em indústria, mas ele perdeu o emprego comigo muito novo. Então eu via meu pai na correria, trabalhando de pedreiro, eu ajudava meu pai, consertando geladeira, eu ajudava meu pai, comprando e vendendo carro, eu ajudava meu pai. E aí chegou um determinado momento que ele começou a trabalhar de frete, né? Trabalhar com frete. Comprou uma Kombi velha, a Kombi vivia quebrando, aí carregava entulho, quebrava o carro, 2 horas da madrugada, a gente tirando entulho do carro para poder trocar pneu. E eu ficava nessa, falava, mano, essa vida não dá, cara, eu preciso dar uma vida melhor pro meu pai, uma vida melhor para mim. Até lixo a gente carregou, cara. Um condomínio que a gente pegava os tambor e vinha para cima e levava na entrada do condomínio. Nossa, eu nas faixas dos 15, 16 anos de idade, para mim aquilo era... A morte. Humilhante, né, cara? Catando lixo e passava na frente da piscina, a galera curtindo no condomínio. Eu falava, mano, não dá. E aí, quando eu entrei na faculdade, que eu falei assim, cara, eu vou entrar na faculdade, mas eu não vou ser mais um, cara. Eu não quero ser mais um no mercado, porque o mercado tá cheio de formado. Eu quero ser profissional. E aí, como eu já vim com essa leitura das artes marciais, eu vim com essa filosofia. Corpo, mente, espiritualidade, né? Eu não falava tanto das emoções. Corpo, mente, espiritualidade. Corpo, mente, espiritualidade. Aí foi quando eu conheci o Nuno Cobra, 2002. Aí com o livro dele, A Semente da Vitória, ele falou pra mim.
Ele falou, ó, segue nessa linha que ela vai ser o diferencial para você. Só que como eu sempre fui esse cara do vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu comecei a fazer mestrado, comecei a dar aula na faculdade, comecei a trabalhar de personal, eu fazia de tudo um pouco, né? Vendia produto de suplemento e tal. E aí chegou um determinado momento que os alunos começaram a falar para mim, Éden, você precisa de ter seu espaço, porque você não vai dar conta de atender com o seu método. E aí foi quando eu comecei a criar meu espaço. Eu comecei num estúdio que era de 36 metros quadrados, numa garagem de uma clínica de estética, né? E hoje meu estúdio tem mais de 300 metros. E foi essa história do empresário. E aí chegou a pandemia, né? No meio do caminho ali, eu tive toda essa história do meu estúdio e foi quando eu falei assim, cara, o meu trabalho está muito nichado, eu preciso atender mais as pessoas. Apesar de eu ter um trabalho social com os deficientes, né? Trabalhei com criança carente e tudo mais, eu precisava de ter o meu espaço para mais pessoas. E aí foi quando eu montei uma academia voltada para o público em geral. E nesse caminho dessa academia eu tive mais 3 unidades. Então a gente teve 4 unidades nesse caminho e o estúdio. Nesse todo o caminho eu trabalhei com atletas, né? Trabalhei com atleta olímpica, trabalhei com atleta da Seleção Brasileira de Futebol, trabalhei com atleta de UFC. Eu recebi prêmio de profissional do ano pelo CREF, pela minha metodologia. Recebi prêmio de personal trainer do ano. Eu fiquei 3 vezes consecutivo entre os melhores personal trainers do Brasil. Fui para fora do país representar, tudo com esse método. E aí, nesse caminho, eu montei essas 4 unidades e tive o estúdio. Aí chegou pandemia, né? Pandemia só foi É uma coisa que eu lembro até hoje. 18 de março de 2020, eu cheguei e falei para todo mundo, eu falei, galera, a gente vai fechar, eu não sei o que está acontecendo, vamos fechar. Comuniquei para os alunos, eu falei, não sei o que está acontecendo, a gente precisa fechar. Para mim, ali foi o primeiro... a primeira pancada de maturidade empresarial, porque eu tive que assumir a responsabilidade, porque eu tinha 22 funcionários, né? Tinha lá mais de 400, 500 alunos com a gente e 5 unidades. E 5 unidades? Eu tive que tomar... Não, tinha mais de 500, né? Eu tô jogando meio por cima, assim. E eu tive que tomar decisão, tomar decisão por todo mundo, né? Então isso para mim foi tipo um step muito forte para a maturidade minha. E aí, infelizmente, nesse meio caminho, eu tive que desmanchar minha sociedade, né, por problemas, né, que a gente já aprofundou eu explicando para você. E para mim também foi um outro choque muito pesado pelo nível que aconteceu. E aí eu fiquei com o estúdio e fiquei com uma academia hoje, que fica na Vila Industrial. E ali, para mim, foi todo esse bololô todo e a pandemia rolando. Né? E eu falo, cara, o exercício físico, ele me manteve, porque desde o dia que eu parei até o dia que a gente voltou e até hoje, eu só paro de fazer o exercício realmente se eu não puder, mas de domingo a domingo eu tô treinando, tô mantendo o meu corpo ativo. Né? Porque eu tenho isso comigo, cara, se o nosso corpo é o nosso templo, o movimento ele deve ser a nossa oração. Contínuo. Entendeu? Então, assim, quando eu tô treinando, eu tô estudando, mas eu tô meditando, eu tô analisando, eu tô vendo, né? Por isso que eu falo muito pra galera, cara, o exercício é uma meditação em movimento, então você tem que estar no estado de flow. Que, infelizmente, a academia, a máquina convencional, ela não deixa a gente fazer isso. Porque você está na máquina, você está assistindo televisão, você está conversando com uma pessoa. Agora, quando você está em um estado de flow, se movimentando, cara, é você, seu corpo e sua mente. Porque se você não presta atenção no que você está fazendo, você não faz um movimento contínuo. Não consegue, que é o famoso estado de flow. Então, é a meditação ativa. E aí, nesse meio rolê todo, desmanchando sociedade, problema de pagamento e dívida assumindo, toda lá, passou uns meses e meu pai foi embora, que era a maior referência minha. Né? Meu pai partiu, faleceu. E para mim foi aquele outro step, né, cara? Porque eu tava nesse step de evolução empresarial e ao mesmo tempo eu tive que assumir aquele papel que, cara, você é o homem de tudo, velho. Você que tem ninguém quer esse ninguém papel, quer. Né? Entendeu? Você tem que assumir a bucha toda, velho. Então, assim, de novo, o exercício, ele que me sustentou, cara. Porque eu acho que se não fosse ele, não sei, cara, mas talvez... Né, eu tenho um amigo que falou assim,
tinha desvidado, ele fala, né, você teria desvidado. Não sei, cara, não sei, porque assim, o impacto é muito grande. Então o exercício, ele segura a gente na maneira de você ter uma inteligência emocional que nenhuma outra coisa consegue. Não é remédio, não consegue, velho. E graças também, eu tenho muito isso dessa filosofia das artes marciais. Né? Então tem o lance de você tá treinando, você tá embaixo ali, você tá saindo de uma chave, de um estrangulamento. Né? Agora, recente, eu comecei com Krav Maga. Cara, nunca na minha vida eu ia imaginar que eu ia aprender a atirar. Entendeu? Então são coisas que vêm somando para você ter uma inteligência emocional que a gente ficar só na terapia não resolve, cara. Porque tudo fica no corpo. Até porque os próprios terapeutas, os próprios médicos falam assim, vai fazer atividade física. Eu tenho os autores que eu sigo, né? Por exemplo, Gabor Maté, Peter Levine, que são os estudiosos da psicossomática. Então eles têm uma frase que é fantástica, cara. Inclusive eu uso ela na minha bio. O corpo guarda aquilo que a mente não soube onde pôr. E o corpo trava. Né? Aí é a dor nas costas, é a dor no quadril, é a gordura emocional que fica acumulada, é a dor de cabeça que a gente não sabe de onde vem, é a alergia que a gente não sabe de onde parte. Vai tudo pro corpo. Tudo vem pro corpo, o corpo reflete isso. Fibromialgia. Né? Então tudo isso é reflexo do que a mente ela não soube onde pôr e fica no corpo. É por isso que eu tô chamando a galera para correr, nadar e pedalar. Cara, é isso, é colocar em movimento. É colocar em movimento. Então, assim, a partir do momento que você coloca o seu corpo para se movimentar, todo esse estresse acumulado, ele é convertido em energia, que é o que eu chamo, né? Eu falo que o meu método é transforme suas emoções em movimento. Por quê? O estresse, ele é um evento fisiológico que ele é importante para o ser humano. Né? Você falou no começo da nossa conversa ali, você falou do Homem das Cavernas. O Homem das Cavernas, ele tinha isso, né? O estresse. O que é o estresse? Corre, luta ou congela. Corre para não ser caça, ou corre para caçar. Luta para comer. Luta para comer. Ou congela por quê? Né? Você já viu lá o leão quando cata o viadinho lá, o bichinho fica, né? Parece que morreu, aí acontece alguma coisa, o leão solta ele, daqui a pouco 2 minutos o bichinho levanta e fala, caramba, cara. Mas isso é uma reação do estresse. E aí o ser humano hoje, por excesso de tecnologia, a gente vem recebendo tanta descarga de estresse, e aí o que a gente faz? Sentado o dia inteiro, e estresse em cima, estresse em cima. E a postura que eu tô, ela só vai sendo prejudicada cada vez mais. E a gente tem um músculo no quadril, que é o músculo do movimento, inclusive hoje eu postei, falei que é o músculo da prosperidade, o iliopsoas. Porque quando ele está encurtado, ele está travado, ele tem conexão com a nossa lombar, que daí você vai sentir dor nas costas, você não vai conseguir movimentar direito, e o pior, ele tem uma conexão com a fáscia do diafragma. Então, quando ele está tensionado, a sua respiração ela fica curta. E uma respiração curta é o quê? É de uma pessoa ansiosa. Então, o simples fato de você ficar sentado com estresse constante e não ter pelo menos 10 minutos que você fique em pé para alongar o iliopsoas, você começa a se tornar uma pessoa ansiosa por esse músculo estar encurtado. Primeira vez que eu vi essa palavra iliopsoas, de um amigo meu, ele veio também aqui, o médico, o Dr. Paulo Potiguar, figuraça, que a primeira vez eu fiquei, fala, repete isso daí. Iliopsoas, fica aqui. Cara, ele é o médico da dor, né? Ele fala sobre isso. Deve trabalhar muito com iliopsoas. Na verdade, são iliopsoas, né? É a soma de 2 músculos. Nossa, eu zoava demais com ele. Falei, Paulão, você inventou esse nome, cara. Você inventou isso. Eu brincava com ele. Ele falou, não, faz isso. E ele justamente falou isso daí que você está comentando. Então, é que a gente tem uns nomes meio estranhos. Louco, é igual né, um outro músculo que eu gosto de trabalhar bastante com a galera, chama platisma. Já ouviu falar? Não faço a mínima ideia. Então, a gente está sentado o dia todo, essa posição, ela encurta cada vez mais o platisma. O platisma é o músculo que está aqui na frente do pescoço. Então, o fato da gente essa mania de levantar e eu falo, dá o sorriso, faz assim, ó. Né? Aí você solta toda a região do platisma. E aí, de novo, a postura encurtada, a respiração reduzida, dor nas costas, porque daí o corpo ele quer começar a compensar. E a gente não tem o hábito de estar trabalhando, levantando, fazendo movimentação, a gente não tem. Não tem. Você está lá, tal, isso e aquilo, trabalhando. Cara, nem precisa sair, precisa tomar um café, tal, isso e aquilo. Hoje eu comecei a criar um hábito de levar minhas mini bands. A famosa técnica Pomodoro, ela não serve só para você concentrar, ela tem que ser encaixada para você se movimentar. Cara, 25, 30 minutos levanta. 25, 30 minutos levanta. Eu dou treinamento para alguns empresários, eu falo para eles o seguinte, cara, muitas vezes nós temos alguns problemas para ser resolvido e não vai ser em 25 minutos.
mas quebra em blocos. Uhum. O que eu preciso fazer? Quebra uma coisa, tal. Por quê? Você vai ter mais tempo, você vai... Quando você passar o primeiro processo, você vai entender o segundo. Vai com calma, levanta, toma um café. Não, só quero sair daqui quando acabar. Cara, Não resolve. Não resolve. O corpo Não ele vai não trabalha, ele funcionar. precisa fluir, ele precisa oxigenar, né? Porque é o que a gente está falando, o tanto de descarga estressante que está tendo no meu corpo, o nível de adrenalina e começa a elevar o nível de cortisol, aí você começa a reduzir a sua oxigenação, você não consegue ter sua parte cognitiva boa e o corpo começa a ferrar. Aí aquela velha frase, cara, eu preciso sair para dar uma andadinha. Precisa, velho. Precisa, muito. sai para andar. Corre. Tira o sapato do pé e vai pisar na grama, vai pisar na terra para descarregar a energia. E é a técnica ground, né? Você fazer o aterramento. Então isso tudo auxilia. Baixar a frequência cardíaca, regular sua respiração, né? Fazer essa troca mesmo de energia. Não estamos falando de espiritualidade, a gente está falando de química aqui, né? Então fazer essa troca energética. E com certeza, às vezes, aquele problema que ele não estava conseguindo resolver, ele saiu para andar ali, 5 minutinhos ele volta. O meu hábito é... Eu não tinha essa noção de que depois de corrida, cara, você correu 10, 20, seja lá a distância que você vai correr, cara, tira o sapato e corre um pouquinho. Cara, foi meu treinador que falou assim, Júlio, correu um pouco, acabou a corrida, tira o sapato, corre na grama, faz aquilo na pedra e tal, para você trabalhar isso daí. Isso pra mim se tornou um ritual. De vez em quando eu até posto isso no Instagram. 5 horas da manhã não tenho o que fazer, porque eu acordo, vou ler. Cara, andar vou lá andar descalço na grama, descalço. cara. Eu vou, sento, fico lá. Porque, cara, a quantidade de melhoria que tem, você vai mudando o seu jeito. Porque, assim, tudo é isso, né, cara? A tecnologia, toda a tecnologia, né? A cadeira, o sapato, o carro, tudo é tecnologia. Ele nos favorece. O stick que você anda, essa é uma tecnologia, né? O ser humano lá na época das cavernas lá e falou, cara, se eu segurar um pauzinho aqui, vou andar melhor, né? Entendeu? Mas tudo é tecnologia. Ela nos traz muita comodidade, nos traz muita facilidade, Essa comodidade mata, mas cara. é isso, ela mata. Então você imagina, a pessoa que fica, mulher ainda, né? Salto alto, sapato apertado. Eu falo para as minhas alunas, cara, imagina você, o mesmo período que você tá de sapato no pé, bota uma luva de boxe na sua mão. É a mesma coisa. O mesmo sentimento que o seu pé está tendo, se você ficar com a luva de boxe na mão, é a mesma. Coisa. Porque a parte proprioceptiva nossa está onde? Mão, né? Nós temos toda a pele, mas as principais. Mão, pé e boca. E aí você tira do pé, que é o primeiro contato que a gente tem, né? O primeiro ação que a gente tem da resposta nossa fisiológica é o contato que a gente tem com o chão e a resposta que o chão dá para o corpo, a parte da gravidade e tudo. Você tira. Aí você reduz o equilíbrio, né? Reduz a mobilidade dos seus pés, não tem essa descarga energética que precisa, e aí você começa a ficar cada vez mais uma pessoa desequilibrada no sentido postural. Literalmente também. Literalmente também, devido a não utilizar o pé de forma correta. Você pega aí, cara, a galera aí que fica, mulher que fica muito de salto alto, o índice de Joanette. Aí o pé começa a projetar, começa a ter deformação óssea devido ao sapato e não ficar descalço. Aí quando fica descalço começa a sentir dor, porque o corpo começou a acostumar a ficar naquele padrão. Desacostumou da natureza. Eu vou roubar agora eu vou fazer aquele mendigo aqui bem rápido. Cara, me dá aí umas 3 dicas para a prova que eu vou fazer. Prova que você vai fazer? A prova que eu vou fazer é a corrida. Em que sentido que você quer? Corporal, o que você acha que eu preciso trabalhar? Porque são 226 quilômetros, né? Eu sei que vou ter que usar o bastão de corrida, porque vai chegar um momento o corpo. Eu tô fazendo muito pilates. Eu comecei a fazer pilates, porque eu falei, vai chegar um momento, meu corpo vai estar riando, porque eu vou estar cansado, cara. Uma das coisas que vai arriar, que você tem que acostumar, é o seu corpo nas duas posições, né? Treinar tanto a posição em pé quanto a posição deitada. O Pilates tem muito deitado, mas você tem que trazer o máximo possível a posição em pé para o seu corpo aguentar a fadiga que ele vai sofrer. E aí, à medida que você vai condicionando ele a ficar resistente nessa posição, quando ele começar a entrar
na fadiga natural que ele vai ter, ele vai conseguir suportar mais. Mas o stick é fundamental, Cara, né? o meu treinador, a gente fala muito sobre, porque assim, são provas de longa distância, né? Então, ou seja, ele até fala, Julião, emocional, é sempre emocional. Começou a acontecer, a gente teve uma reunião semana passada, ele falou, Julião, vai ter emocional, olha pro céu, e é muito isso, né? A gente trabalha essa questão, o que eu vou me desligar da prova para eu poder concluir? E aí, em alguns momentos eu vou andar de costas, outros momentos eu vou andar de lado, porque, cara, eu tenho que fazer movimentos diferenciados para poder chegar. Sim. Porque, cara, senão não chega. E você falou o lance do andar de costas, cara, isso é fundamental, né? O povo oriental utiliza muito essa técnica, né, de caminhar de costas, porque você ativa músculos que são antagonistas, né, ao movimento de frente. Você ativa a parte de equilíbrio, que é a parte cognitiva, né, que você mantém os neurônios mais ativos, trabalha o equilíbrio, e no seu caso em específico é justamente isso. Como você vai estar num movimento linear contínuo, o lance de você andar de costas, você começa a ativar os músculos de forma antagônica ao que ele está fazendo, né? Então essa estratégia de andar de costas, andar de lado, isso é bem válido. Mas uma outra coisa que eu, pensando como preparador físico, o que vai te manter nesse processo, cara, é o propósito. Por que você quer chegar ao final? Esse, para mim, não precisa nem responder. Isso é uma coisa que pode ser muito pessoal. Mas eu falo, cara, qual que é o propósito? O que tá te levando a fazer essa prova? O que você vai conquistar quando você passar a chegada, né? Não sei como é que é a linha de chegada ali, se vai ter a faixa, o que é. Mas é o que você vai estar vendo, ouvindo, sentindo, como que você vai estar naquele momento. O que está te levando a fazer isso? Eu acho que para mim isso é a coisa que não deixa você... Não é que não deixa, é o que vai te fazer passar por cima de tudo. Porque pode ter a maior preparação física, a melhor equipe, pode ter tudo. Só que se chegar... Porque é uma coisa que depende exclusivamente de você. E é uma coisa que, cara, tem que estar muito nítido. Qual que é o propósito que você vai ter? Como é que você vai estar, né, ouvindo, sentindo, cheirando, né? Tudo quando você passar. E outro detalhe que a galera esquece, o dia depois disso. Sim. Né? Porque a galera fala muito, qual que é o objetivo final, a meta, tá, mas e depois? É isso aí. O outro dia, qual que é a diferença? O que ela te transforma dentro desse processo? Para 2026, eu tinha inicialmente feito um planejamento, porque é meu aniversário de 50 anos, eu tinha já sentado com a minha mulher e falei, quero fazer o caminho de Santiago de Compostela, o caminho inteiro. Gosto das coisas mais intensas, obviamente. E quando eu entendi a magnitude dessa prova que eu vou fazer agora, eu não olho a linha de chegada. Nenhuma das provas eu olho a linha de chegada. A linha de chegada é o processo final daquilo que eu construí. Mas eu tenho o processo inteiro tão mapeado, porque para mim, se eu cruzar a linha de chegada ou não cruzar a linha de chegada, eu quero saber quem eu me transformei. Qual foi a borboleta que saiu do casulo. Isso para mim é o mais fundamental. Por quê? Quando eu fui fazer o meu primeiro triatlon full, eu tinha um objetivo, agradecer por eu poder de um médico que acabou diagnosticando errado a minha doença. Primeiramente era concluir aquilo. Depois, quando veio o Ultraman, eu pensei em fazer um documentário do cara que pensou num suicídio se tornar Ultraman. Logo em seguida, veio o Fodax, que eu olhei e falei, cara, essa prova é muito louca, tal, isso, aquilo. Nadar no escuro, 3 horas da manhã, eu vou pra lá. Aí eu cheguei para conversar com o meu técnico, ele abriu a boca para essa prova. Eu falei, é uma prova que ela vai ser diferente de tudo. Porque eu não vou somente ter que correr 226 quilômetros na areia da praia. A praia é um deserto. A praia é um deserto, não tem sinal de telefone, não tem nada. E detalhe, ali eu vou estar no mundo sozinho, literalmente. Eu vou ter que levar minha comida, minha alimentação. É quem eu vou me transformar nesse processo. Esse é o propósito. Esse meu propósito. É quem vai ser o Júlio depois de cruzar aquilo. Esse é o propósito. Porque quando eu peguei as pessoas que já fizeram, que eu estou conversando com algumas, os caras falaram, cara, é tudo diferente de tudo que você já passou. Teve pessoas que foram no Mont Blanc, teve pessoas que foram em outros lugares, que falaram, cara, eu subestimei a prova,
E eu olhei, eu também pensei, falei, pô, é só reta. Depois que eu comecei a estudar a prova, eu comecei a me assustar mais ainda, porque eu comecei a respeitar mais a prova. Porque o meu maior problema para esta prova, ela tá no sozinho. É olhar literalmente o mundo. Então, aquele processo que eu vou passar ali, é aquilo que você falou, depois da prova, eu não estou tão preocupado. Mas eu quero saber quem será o Júlio Após a prova. após a prova. É esse meu esse que é o contexto. detalhe. E é esse que todas as provas que eu faço é quem sou eu depois. Eu cruzei a linha de chegada, entendeu? Quem eu deixei para trás. Tem um detalhe que eu falo, né, que assim, os grandes campeões, eles se fazem durante a fase de treinamento. Total. O pódio, ele é uma consequência. Né? Às vezes, pô, a pessoa pegou o primeiro lugar, você ficou em segundo, porque talvez ele tenha algumas preparações que hoje, né, quando a gente está falando da tecnologia, a tecnologia às vezes acaba favorecendo. Mas os grandes campeões se fazem no processo. Então, de novo, né, eu usei a metáfora aí da linha de chegada e o depois, mas é justamente para entender qual que é o propósito por trás de tudo isso. Vamos pegar a galera que começa a fazer exercício e para. Não tinha propósito. Não tinha propósito e estava preocupado, na maior parte das vezes, com o projeto verão. Ou o cara vai achando que o exercício é momentâneo. Cara, qual que é o seu propósito? É o que você falou, cara, eu vou fazer 50 anos, eu quero estar com 80 fazendo maratona. Olha como é que você está visualizando. Hoje a gente tem pessoas assim, cara, a gente está em julho, porra, dezembro eu vou casar, ou vou para um cruzeiro, ou vou para uma praia, nossa, eu quero meter o shape. Quero meter o shape. Não tem como. Entendeu? Eu já chegou o momento, eu trabalhei com pessoas assim, já tive pessoas que me contratou para literalmente botar o shape. Né? E eu falava, o processo é árduo, né? Mas a gente consegue, e eu sei que consegue. E aí hoje eu não vejo a pessoa fazendo atividade, entendeu? Não vê mais, aí fazendo lipoaspiração para compensar alguma coisa, entendeu? Fica fazendo procedimentos para compensar. Cara, mas o exercício, de novo, o exercício ele tem que ser algo contínuo, não pode parar, não é projeto. Né? Quer dizer, não é um projeto verão, é um projeto de vida, que deve levar. E aí como é que você vai controlar? É se encontrando dentro das atividades. Eu comecei a fazer essa, enjoei, mas eu vou fazer essa, enjoei, vou fazer essa outra, vou fazer essa outra. Mas o lance é fazer de forma contínua e com consciência. Porque senão, se a gente falar de forma contínua, aí a galera vai para a moda. Agora é beach tênis, agora é crossfit, agora é Hyrox, né? Agora é isso, agora é aquilo. Né? De novo, não estou criticando métodos, mas a pessoa ela tem que entender qual é o contexto porque ela está buscando isso. Qual é o contexto por isso? A gente fala muito sobre processo, né? Porque dentro do esporte, dentro do empresário, existe um processo natural. Sim. E eu criei uma sequência da palavra processo, das 8 letras. O que seria um processo? Um processo seria um propósito bem definido daquilo que você quer, no ritmo consistente, para que você tenha uma organização muito linear, uma clareza do que você está fazendo. Você está com tudo claro para gastar menos energia, entendeu? Você tem que ter execução, ser bem executado. Você tem um sistema muito bem alinhado para que você tenha. Você tem que ter superação para atingir o objetivo que você quer. Isso é um processo. Sim. Isso é construção. Sim. Aí você vai chegar naquilo que você quer. Pode ser que você não chegue por algum outro motivo, mas você tem tudo muito bem mapeado. Senão, não fez sentido o seu processo final. Como você falou, vai fazer um shape para poder entrar no vestido, para entrar no projeto verão, e depois? Isso não foi um processo. Aí eu tenho o caso, né, como eu te falei, da minha história empresarial, que eu cheguei ao momento de falar assim, cara, acabou tudo, vamos fechar tudo e já era, e vamos voltar pro mundo aí, né? E as pessoas que estão do meu lado, que continuam do meu lado, até alunos mais antigos, falou, cara, olha o tanto de coisa que você construiu sozinho e uma coisinha dessa, né, para eles, né? Uma coisinha dessa, você vai querer largar tudo e acabou? Não é assim que funciona não, cara. Se você construiu tudo sozinho até agora, isso foi um obstáculo, você vai construir de novo. Você vai construir. Por quê? Eu sempre tive isso comigo. Lembra a frase que eu falei no começo? Eu não quero ser mais um no mercado. Não.
E aí, o momento é lógico, né? Acredito que todo mundo passa por isso. Daquele banho de água fria, você fala, cara, não serve para isso, né? Mas não, eu desde o início, cara, eu não quero ser mais um no mercado, eu quero deixar o meu nome gravado, né? Vou publicar meu livro, vou divulgar o meu método para o mundo, para as pessoas conhecerem e serem transformadas com a minha metodologia. Então teve aquele momento que, né, a descida Vale da sombra que todo mundo passa. Entendeu? Só que agora a gente volta mais forte. E em contrapartida, nesse meio contexto todo, eu tive casos de pessoas que meio que aproveitaram desse momento meu para literalmente aproveitar, nem sei mais onde está no mercado. Mas é bem isso que acontece. Entendeu? Não é, normal. a gente não, eu falo pra galera, cara, eu nunca desejo mal para ninguém, mas o mundo ele trabalha assim, Ele né? trabalha assim. Trabalha assim. Você tocou nessa questão do livro. Fala do livro aqui, Ellen. Como que é? Então, o livro, cara, ele é toda a essência, né? Nem tanto que eu falo, um novo olhar sobre o fitness. Ele é a essência do meu trabalho, aquilo que eu acredito que é resgatar, ensinar e aprimorar os movimentos naturais do ser humano para que você, pode abrir, para que você se transforme de dentro para fora. Então, tem a minha história, né? Eu conto a minha história, mas dentro desse processo da minha história, eu vou construindo como que eu enxergo o movimento para o ser humano. Né, que eu falo da cultura do movimento, como é que você deve isolar, integrar, improvisar os movimentos, combinação de movimentos. Eu falo da utilização dos acessórios, né, que são os equipamentos, mas a essência dele mesmo está dentro dos movimentos naturais. Mais pro finalzinho aí tem a essência dos movimentos. E aí você coloca explicando. bastante, até os movimentos, tem né, todos cara? os movimentos. E uma coisa que eu nunca vi em nenhum livro do Brasil, na última página dele você tem um QR Code que você aponta e abre para os vídeos, né? Os exercícios do livro estão todos em vídeo. Cara. Então Formado em ele Educação Física, mestre em Ciência da Saúde e Reconhecimento. Pô, bacana. E aí tem a história e dentro da filosofia que eu acredito. Então ele é um livro que ele é voltado tanto para profissionais quanto público leigo. Então eu não coloquei ele com um tom de técnico, né? De só técnico, mas ele tem esse caminho. Prova disso que a galera que compra é mais são os entusiastas mesmo do movimento. Onde que a galera encontra esse livro? É movimentoterapia.com, né? Direto no site ou através do meu Instagram. @edencarlos com 2 L's. Show. E a galera, para saber onde é que é a sua academia, seu Instagram, onde que o pessoal encontra você? Então, o mais fácil é o meu Instagram, né? edencarlos com 2 L's. E aí ali eu sempre estou divulgando o meu estúdio, eu divulgo a academia, divulgo os eventos. Mas eu tenho um estúdio no Jardim Aquários, na Avenida Cassiano Ricardo, 1290. Ali não é Cassiano Ricardo, ali é Cassiano Ricardo, não, ali não é Jardim Aquários. Ali é Cassiano Ricardo. Não, é Jardim Alvorada. Jardim Alvorada. É Jardim Alvorada. Mas na avenida ali. É, avenida. E tem a academia, que a gente tem a parte do movimento, né, do cross, todos os movimentos sem equipamentos, e a parte de arte marcial, o Jiu-Jitsu Kids, Jiu-Jitsu adulto, o kickboxing pra também. Toda a família. Para família. Lá é um ambiente bem familiar, então a gente não foca muito a maromba, não. É um ambiente familiar. A academia fica na Avenida Barbacena, número 9, no Jardim Ismênia. Perfeito. Ambos São José dos Campos, né? Cara, deixa uma dica, alguma informação para as pessoas que você quer. Aproveita o canal aí e manda uma mensagem para a galera para se movimentar. Claro, não. Antes de mais nada agradecer, né, de coração aí pela oportunidade, pelo espaço, pela amizade que a gente está construindo e que a gente falou, né? É uma coisa que a gente perdura aí, né? Agradecer essa oportunidade, agradecer esse espaço. Só o esporte faz, né? Só o esporte faz. E é o que eu falo, cara. O corpo que movimenta evolui. Então, eu acho que essa, para mim, é as frases que eu mais carrego. Eu uso muitas frases de metáforas para utilizar e entender que o exercício físico, ele não é uma forma de punição para o nosso corpo, mas sim uma maneira de manifestação daquilo que ele é capaz de fazer. A liberdade. A liberdade. Então, as pessoas não é entender que eu comi demais no final de semana, vou me arrebentar na esteira, vou arrebentar no treino. Não. O exercício ele não pode ser pensado dessa forma. Ele tem que ser pensado na maneira de que é uma manifestação da capacidade que o nosso corpo consegue fazer. Então, para mim, isso é fundamental, porque o movimento ele é o remédio, o movimento cura. Total. Fez sentido para você, meu brother? Total, meu irmão. Oh, maravilha. Total. Galera, espero que vocês tenham curtido aí essa questão aí do Eden Carlos. Pô, eu acho que foi maravilhoso, eu acho que
para quem sabe, esse espaço aqui é justamente para mentalidade do esporte, o empresário e quem sabe moldar tudo aquilo que você tem no seu dia a dia. Espero que tenha feito sentido. Se você gostou, curta, compartilha, dá um like, segue o cara lá que o cara é um monstro e partiu, que era bem isso que a gente queria. É saúde, é mentalidade, é vida. Valeu! Valeu!